Vamos lá continuar então, pessoal. Na sequência aí, os tipos de frequência. Então, lá atrás, a gente viu que a frequência é o número de vezes que um elemento aparece nos nossos dados. E aí a gente vai ver alguns tipos de frequência que existem, tá? Nós temos a frequência absoluta, que é simbolizada pelo Fi. O F pode estar maiúsculo, em algum lugar está minúsculo também. Então, ele pode estar assim, ou pode estar assim, ó. Fi, tá? Quando você vê esse símbolo, então, isso significa que você vai ter que colocar a informação aqui da frequência absoluta. Frequência absoluta é realmente quantas vezes aquele dado apareceu no seu grupo de dados, tá? Nas informações que você está analisando. Pegando o exemplo que a gente fez, deixa eu colocar ele aqui mais próximo aqui, e a gente vai comentando sobre ele. Pegando no mesmo exemplo que a gente estava lá em cima, então a nossa frequência absoluta. Qual que seria a frequência absoluta, por exemplo, do 23? Ó, 1, 2. E as duas vezes que ele apareceu aqui, é a frequência absoluta do número 23. A frequência absoluta do número 25. 1, 2, 3, 4. Então, 4 é a frequência absoluta do número 25, tá bom? Frequência acumulada é a soma das frequências dos valores inferiores ou iguais ao valor do dado, tá? Então, por exemplo, vamos pensar na frequência acumulada até um determinado ponto. Até qual ponto que é isso? Até o valor do dado que você está analisando, tá? Então, ou iguais ao valor do dado analisado, vamos colocar aqui. Por exemplo, eu quero saber qual que é a frequência acumulada até a idade de 25, que era a informação das idades que a gente pesquisou aqui nesse exemplo, né? Então, até 25 anos, qual que foi a frequência de todos, ó, a soma de todos os valores inferiores, ou seja, todos os valores que eu tinha menores que 25, até os valores iguais a 25. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho, vamos contar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a frequência acumulada até o número da idade 25, até o de idade 25, foi esse tanto aqui de vezes que repetiu, tá? 13 vezes, né, que a gente contou. Isso mesmo? 13 vezes. Então, a frequência acumulada é 13, até o 25, tá? Então, vai sempre acumular as vezes que o número que você está analisando apareceu nos dados e também os inferiores. Daqui a pouco a gente vai ver uma tabela que vai ficar mais fácil de fazer isso aqui, tá bom? Frequência relativa. A frequência relativa, ó, tem aqui uma formulinha, tá? Vou deixar em amarelo aqui para ficar mais fácil de vocês acharem, tá? Frequência relativa é igual ao Fi dividido por N vezes 100, tá? Ou seja, está relacionado à porcentagem. O que é o FR? É o percentual, é o valor percentual daquela informação ali, ó, da frequência relativa, desculpa, da frequência absoluta com relação ao total, tá? Então, a frequência relativa é o percentual que simboliza a frequência absoluta que você está analisando com relação ao total. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o 25 de novo como exemplo. Eu tenho 25 aqui, ó, 4 vezes, tá? Então, vamos pôr aqui na frente aqui do tabelas.
Vou fazer aqui aquela fórmula. Vou repetir essa fórmula aqui, tá? Ó. Então, vai ficar como? Para a gente analisar o 25. O FR, vamos abrir parênteses. O FI, então o FI é o quê? FI é a frequência absoluta. Eu quero analisar o número 25. A frequência absoluta do número 25 é 4, né? Porque ele apareceu 4 vezes aqui nos nossos dados. Ó, 4 vezes. Então, aqui o FI vai ser 4. O FI dividido por, e aqui é uma informação nova que a gente não tinha visto também, o N é o total de dados que você está analisando. Nesse nosso exemplo, a gente estava analisando 30 pessoas, vamos falar com relação à idade delas. Então, aqui o nosso N é o total de dados que nós estamos analisando, ou seja, é o total de números que eu tenho aqui. Se eu contar aqui, eu vou chegar numa quantidade de 30 números, tá? Porque eu analisei 30 pessoas. Então, vai ficar como 4 dividido por 30, tá? Multiplicado por 100, beleza? O resultado aqui vai ser 13,33. O que isso aqui quer dizer? 13,33%. Isso aqui quer dizer que as 4 vezes, aliás, quer dizer que as pessoas que nesse grupo têm 25 anos de idade representam 13,33% do total das pessoas que nós analisamos, tá? Então, veja, apesar de ser a moda, né, porque é o maior número de repetições é um número baixo ainda em comparação ao total, né? São apenas 13,33% do total. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver mais isso aqui na tabela, fica mais visual para vocês. Mas só para vocês já começarem a ter uma ideia do que é cada um, e é importante a gente identificar aqui, ó, se vocês ficarem com dúvida na hora de fazer o exercício, vocês voltam aqui nesse tipo de frequência e vê o que é o FI, o que é o FR e tal. Então, o FE é a frequência relativa. Né? A frequência acumulada é o FAC, que a gente viu ali que é já, e a frequência absoluta é o FI. E aí a gente tem o FRAC. O FRAC também é um tipo de acumulação, mas ao invés dele acumular a frequência absoluta, até aquele dado que você vai analisar, ele vai acumular as frequências relativas, está aqui no texto, é a soma das frequências relativas ou iguais ao valor do dado. Então, na tabela, nós vamos calcular o F de 21, que é a frequência relativa de 22, e a frequência relativa de 23, de todas elas, né? Mas vamos até o 23, para a gente pensar qual que seria o FRAC do 23. O FRAC do 23 é a soma da frequência do 21, 22 e 23 juntas. Tá? Então, é só somar também todas as frequências relativas até o ponto que você vai analisar. Tá? Pela tabela fica mais tranquilo. Então, por isso que a gente vai usar a tabela para ver melhor isso aqui, como é que funciona, tá bom? Para facilitar nosso trabalho. Então, primeiramente, nós vamos ver as tabelas, e aqui é um termo importante também, ó, sem intervalo de classes, tá? Então, nós temos 2 tipos de tabela, sem intervalo de classe e com intervalo de classe. Essa primeira que nós vamos ver aqui é a tabela de frequência, de distribuição de frequências, sem intervalo de classe. Então, vamos ver aqui a tabela. Vou diminuir um pouquinho para dar para vocês visualizarem ela inteira. Aí. Vou diminuir mais um pouquinho ainda. Depois vocês olham o material, tá? Eu queria, não vai dar. Queria colocar aqui também. Então, deixa eu tentar fazer um negócio. Peraí. Eu quero
eu queria colocar para vocês enxergarem aqui também os nossos dados aqui. Então, não precisar ficar mexendo na tela. Vamos ver. Eu vou colocar aqui tampando um pouco aqui os 100 intervalo de classe aqui, mas no material vai estar bonitinho para vocês, tá? Só para a gente fazer aqui a distribuição aqui e vocês acompanharem com mais facilidade. Então aqui, ó, é a tabela. Veja que está todos os componentes que eu comentei com vocês agora ali, estão aqui. As idades, né, que são os nossos dados, tá? Veja que aqui ó, nós temos a gente tem uma idade, ó, tá? Então por isso que é sem intervalo de classes. Depois vocês vão ver a tabela com intervalo de classes, vocês vão entender melhor. Mas já vejam que a tabela sem intervalo de classes, ela tem uma para cada informação que você pesquisou. Então, cada idade que apareceu na nossa pesquisa está aqui, ó, 24, 25, né, 26, 28, tem uma linha para cada idade. E aí aqui em cima a gente tem, ó, aí onde está a idade vai ser o dado, pode ser a idade, pode ser o peso, pode ser o valor gasto, aí vai depender do que você está pesquisando, está fazendo a análise, né? Aqui, ó, tem o FI, o que era FI mesmo? Frequência absoluta, tá? Então, nessa coluna aqui, nós vamos colocar a frequência absoluta de cada uma das idades, ou seja, quantas vezes cada idade apareceu. Nós vamos colocar a informação aqui já. O FAC, nós vamos fazer a frequência acumulada. O FR, a frequência relativa, nessa coluna aqui. E o FRAC é a frequência relativa acumulada. Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos começar pelo 21. O 21 aparece 3 vezes. Vamos preenchendo por colunas, tá, pessoal? Então, aqui, ó, o 21 aparece 3 vezes. O 22 aparece 2 vezes. 23, 2 vezes. 24, 2. 25, 4 vezes. 26, 3. 28, 1. 30, 1. 31, 32, 1. 33, 3. 34, 2. 35, 2 e 36, 1. E pronto, já preenchemos a nossa coluna da frequência absoluta, que é quantas vezes essa informação apareceu, tá? Então, pessoal, se a gente somar aqui, ó, vou pôr só aqui um detalhe, só para vocês lembrarem. Se a gente somar aqui, a gente vai chegar num total de 30, porque a gente analisou 30 pessoas. Então, o total de informações aqui, de frequências das informações, tem que dar igual a 30, né? Que é o total de dados que eu analisei. E o valor 30 é o quê? É o nosso N, tá? É o nosso N. N vai ser sempre o valor total de informações que você tem no seu conjunto de dados. A frequência acumulada é o quê? É o acúmulo da frequência absoluta. Então, aqui, ó, até a primeira linha. Quantos dados que eu analisei até aqui? Analisei 3, né? Porque eu só vi ainda a informação da idade de 21. Então, eu analisei os 3 primeiros dados. Então, eu tenho 3. A partir da segunda linha, para ficar mais fácil, não precisar toda hora ficar lá contando 1, 2, 3, 4, 5, né? Seria isso aqui. Eu vou pegar a frequência acumulada, eu vou contar qual é a quantidade de dados que eu tenho até a informação que eu estou analisando. Nesse caso, na linha 2, eu estou analisando o dado 22. Até a informação 22, ó, eu tenho quantas informações? 1, 2, 3, 4 e 5. Então, aqui o total é 5, né? A gente já sabe. Mas como que fica mais fácil para não precisar toda hora ficar contando lá, ó? Então, agora eu não preciso nem olhar aqui no meu material ali, nos meus dados por enquanto, eu só olho aqui na tabela. Se eu pegar a frequência da informação que eu estou analisando, agora vamos analisar o 20. Se eu pegar a frequência absoluta da linha que eu estou analisando e somar com a frequência acumulada da linha anterior que eu analisei, eu já tenho o total da frequência até aqui. Aqui no caso seria 7. Então vamos confirmar até o 23.
Ó. Quantos dados que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Viu como dá certo? Então, vamos de novo aqui, ó. A frequência absoluta da linha que eu estou analisando, 2, né? Aqui agora na idade 24, mais a frequência acumulada da linha anterior, que é 7 mais 2, 9. Tá? 9, vamos confirmar 24. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a frequência acumulada vai me dar, qual informação que ela vai me dar? Ela vai me falar que, quando eu chego aqui na informação da idade 24, até a idade 24, eu já tinha analisado 9 dados. Ou eu já tinha analisado a idade de 9 pessoas. Tá? Essa informação que me dá automaticamente quando eu olho nessa coluna. E aqui a gente vai seguindo a sequência dessa forma. Tá? 4 mais 9 vai dar 13 mais 3 vai dar 16. 16 mais 1, 17. 18. 18 mais 3, 21. 21 mais 1, 22. 22 mais 3, 25. 25 mais 2, 27. 27 mais 2, 29. E 29 mais 1, 30. Então, ó, outra dica. Quero saber se está certo o meu exercício. Sempre a última linha do FAQ vai ser igual ao seu N. Tá? Por quê? Nós estamos somando aqui, né? Então, aqui eu já somei 3 mais 2. Aliás, 3 primeiro, que não tinha anterior, né? Depois 3 mais 2, 5. 2 mais 2 mais 5, 7. Então, fui somando aqui. Tá? Mais 2, 9. Mais 4, 13. Mais 3, 16. E fui formando aqui. Então, se eu somar tudo aqui é 30. Então, o meu último dado aqui, ó, tem que ser igual ao meu N. Tá? Se eu estou analisando 30 dados, aqui vai ser o 30 o último valor. Se eu estou analisando 100 dados, aqui o último valor vai ser 100. Aí vamos preencher a coluna da frequência relativa. Então, a frequência relativa, a gente viu lá no conceito, que é o quê? É o percentual, o resultado, né, da nossa conta ali, da nossa fórmula, que era... Opa, vou por aqui, vou tentar por aqui. Não dá. Peraí, só tirar isso aqui um pouquinho do lado e depois a gente volta aí. Vou pôr aqui na frente aqui a forma, tá? Então, nossa fórmula para o FR era o quê? FR é igual a FI dividido, dividido por N vezes 100. Tá? Então, você substituiu o F pelo valor que está no FI da linha que você está analisando, que a gente chama de classe, tá? Cada linha é uma classe, então, da classe que você está analisando, então, eu estou analisando a classe da idade 23. O FI é 2. Então, aqui no lugar do FI vai ser 2. Dividido pelo N. Qual que é o N do meu conjunto aqui? É 30. Então, o N deste conjunto sempre vai ser 30, para todas as contas que eu fizer. E vezes 100, eu tenho o valor do meu FR. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 3, né, vamos fazer aqui a primeira linha, tá? Primeira classe. Primeira classe vai ficar FR é igual a 3 dividido por 30 multiplicado por 100, tá? Então, 3 dividido por 30 vezes 100, eu tenho o valor de 10, que é o que quer dizer o quê? 10%. Isso significa o quê? Que a frequência absoluta da idade de 20 anos representa 10% do total do meu conjunto que eu analisei. Ou seja, 10% das pessoas que eu conversei e perguntei tinham 21 anos. Tá? Então, aqui na frequência relativa, você tem essa informação. No momento que você olha ali. Tá? Você olhou ali, você já tem essa informação. E aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Como eu vou analisar cada frequência absoluta, eu não preciso fazer a conta de todas elas. Porque aqui, ó, se eu fiz do 3 aqui na primeira linha, eu posso já olhar onde que eu tenho 3 de novo. Ó, aqui, por exemplo, eu tenho 3, vai ser 10 também. Eu tenho 3, vai ser 10 também, porque
que a fórmula do 3 sempre vai ser, onde eu tiver o mesmo número, eu já posso preencher com 10, tá bom? Aí eu faço para 2. Então, 2 dividido por 30 vezes 100, eu tenho 6,67, tá? Então, 6,67 que é a resposta, né? E aqui a gente já vai combinar o seguinte, ó. Sempre que der um número maior, assim, com mais dígitos depois da vírgula, vocês vão usar dois dígitos só, tá? Então, aqui, por exemplo, deu 6,6666666. Foi embora. Então, vai ficar 6,67, tá? Ah, mas por que que não é 6,66? É aquela regra de arredondamento que a gente tem em outra aula lá. Vocês podem dar uma olhada lá depois se vocês quiserem. Mas, se você colocou 6,66 aqui também, tem problema. Eu vou considerar também, tá bom? Pro exercício aqui. Mas bem certinho é 6,67, tá? Mas vamos usar dois dígitos depois da vírgula, então. Então, aqui, se você fizer um exercício que deu todos os valores exatos, não teve nenhum número quebrado, assim, pode colocar só o número mesmo. Como aqui a gente já teve um número que deu um valor já fracionado, a gente vai também acompanhar o mesmo padrão. Ó. Se eu usei dois números depois da vírgula ali, eu vou usar em todos. Tá? Então, aqui como não era nada, é zero, é vírgula 00. Mas só para ficar padrão, dois números depois da vírgula, tá bom? Como eu tenho aqui um número 2 e esse número na frequência ele repete-se várias vezes, eu posso usar o 6,67 em todos eles. Ó. Então aqui eu tenho também 6,67, aqui também, aqui vamos ver outra frequência aqui de 2, aqui ó, também é 6,67 e aqui também eu tenho 6,67, ok? Vamos fazer o de 4, a frequência de 4. 4 repetições aqui, que foi 25. Então, é 4 dividido por 30, vezes 100, eu já tenho o valor, 13,33. 13,33. O 4 não repete, né? Então, agora vamos fazer o do 1. 1 dividido por 30, vezes 100, eu tenho o valor de 3,33. Da mesma forma, eu tenho várias vezes aqui na frequência, 1, 1 e 1. Eu já posso preencher todos os lugares todas as classes que têm o mesmo valor, eu posso preencher com esse valor de 3,33 e eu já preenchi a minha coluna de frequência relativa, tá? Eu vou apagar aqui para não ficar no material lá, mas essa fórmula tem mais acima ali, como a gente já viu agora. E aí a gente tem a frequência relativa à acumulada, que nada mais é do que o quê? O acúmulo da frequência relativa até a classe que você está analisando. Então, se eu for analisar, por exemplo, a classe aqui de 28, se eu somar 10 mais 6,67, mais 6,67, mais 6,67, mais 13,33, mais 10, mais 3,33, eu estou acumulando todas essas frequências relativas até a idade aqui de 28 dessa classe. Isso é a frequência relativa acumulada. Mas a gente vai fazer ela aqui linha por linha porque vai ficar mais fácil. Por quê? Por exemplo, aqui, eu tenho algum acúmulo? Eu não tenho, né? Porque é a primeira classe. Então, aqui eu só vou repetir. Sempre, professor, sempre. Sempre aqui na classe na frequência acumulada, repete classe e na frequência relativa acumulada também repete, porque eu não tenho o que acumular, tá? Eu não tenho o que somar, né? Aqui na primeira classe é só o 10. Na segunda classe, não é o 10 mais o 6? Então, eu vou colocar aqui 10 mais 6. Porque eu tenho, né, 6,67 no caso. Porque eu tenho o acúmulo das duas classes, tá? Ou seja, volto naquele mesmo sistema da frequência acumulada. A frequência acumulada, relativa acumulada, anterior, mais a frequência relativa da classe que você está analisando, vai ser o valor da tua frequência acumulada da classe que você está analisando. Então, vamos ver aqui o 23, ó, essa classe 3. A frequência relativa da classe que eu estou analisando, então é 6,67, mais a frequência relativa à acumulada anterior, da classe anterior,
que é 16,67, eu vou ter a frequência relativa acumulada aqui, tá? Ou seja, sempre eu vou somar o valor da classe anterior com o valor da minha classe que eu estou analisando, tá? E aí eu vou tendo o resultado da frequência relativa acumulada da minha classe que eu estou analisando, tá bom? Então, vai ficar como isso aqui, 23. Eu vou fazendo tudo mais rápido agora na sequência, porque eu já tenho aqui na minha calculadora o 23,34, certo? Agora eu só somando aqui, ó, mais a frequência da minha classe de agora, que é 6,67, eu tenho 30,01. Já está na minha calculadora. A próxima aqui é 13,33. Soma esse valor, 13,33 mais 43 e 34. Mais 10, 53 e 34. Mais 3,33, 56,67. Mais 3,33, 60. Mais 10, 70. Mais 3,33, 73 e 33. Mais 10, 83. 33. Mais 6,67, 90, mais 6,67, 96,67, mais 3,33. Bem, tá? Se o FR, que é a frequência relativa, era percentual, o FRAC também é percentual. O que é essa informação? O que essa informação diz para nós? Na primeira coluna, na primeira classe, desculpa, eu já analisei 10% dos meus dados, tá? Se eu pegar aqui a classe da idade de 28 aqui, ó, e olhar aqui no FR, no FRAC, eu tenho informação de que até as pessoas com 28 anos de idade, eu já analisei 56%, quase 57% do total de dados que eu tenho. Ou seja, se eu já olho essa informação e eu sei que eu tenho analisando aqui, que eu estou analisando 30 pessoas, eu já sei que aqui eu já analisei 30 ou 31 por aí, não é? Desculpa, metade, né? Eu tenho 30, mesmo que eu não tivesse aqui a coluna do FRAC, eu já ia imaginar que eu estava analisando umas 16 ou 17 pessoas, porque eu já analisei mais da metade do grupo que eu estou analisando de 30, tá? E essa informação você tem aqui de quantas pessoas exatamente, né? Então, esse valor aqui, outra dica, aqui embaixo, o último valor do FRAC, sempre vai ser bem próximo, 100%, ou bem próximo de 100, porque 100% é a totalidade. Então, sempre vai ser 100 ou muito próximo de 100, tá? Ah, deu 99,6. Tá bom, não tem problema, é alguma coisa no arredondamento que deu diferença. Deu 100,3. Tá bom, pouca diferença pode dar, tá? Tranquilo, porque aí é algum problema no arredondamento aqui que a gente fez aqui nessa coluna anterior, né? Se a gente fizer isso aqui no computador, daí no Excel, por exemplo, ele não vai dar esse erro, sempre vai dar assim, tá bom? E na sequência, a gente tem a nossa tabela com intervalo de classes. Então, a gente viu aqui sem intervalo de classes. Agora, a gente vai ver a tabela com intervalo de classes. Tá? O que vai mudar nessa tabela com intervalo de classes? A gente vai montá-la aqui daqui a pouco. Vamos voltar lá na tabela que deu melhor. Aqui, ó. Essa tabela aqui, como eu disse antes, ó, ela tem uma linha ou uma classe para cada idade, certo? Então, eu tenho para 21, eu tenho para 22 anos, eu tenho uma linha para 23 anos, então eu tenho uma informação bem detalhada aqui de quantas pessoas que eu tenho com 21, quantas que eu tenho com 22, quantas eu tenho com 23. Isso é uma tabela sem intervalo de classe. A tabela com intervalo de classes, vocês vão perceber que aqui a gente vai trabalhar com essas questões também, da frequência absoluta acumulada, frequência relativa e relativa acumulada.
Só que vai surgir mais uns elementos aqui. O que vai mudar mesmo, principalmente? É aqui, ó. Ao invés de a gente analisar em cada classe, a gente analisar uma idade, nesse exemplo aqui das idades, a gente vai analisar, por exemplo, na primeira classe, a gente poderia analisar quantas pessoas que eu tenho, quanto que é a frequência absoluta das pessoas com 21 a 23 anos, por exemplo, tá? Aí a minha primeira classe estaria aqui, 21 a 23, por exemplo. Esse aumento vai ficar mais uma linha só. Aí. Ou seja, eu não teria essas duas linhas aqui, certo? E aí também essa informação estaria numa linha só. Então seria 3, 7, 7 aqui, ó. Eu não teria essa informação, tá? Então, por isso que é com intervalo de classes. Porque eu junto mais de uma classe, ao invés de eu analisar uma classe por linha apenas, eu analiso duas, três ou mais classes em uma linha só. Eu agrupo as informações. Para que isso é feito? Para enxugar realmente essa tabela, ela ficar um pouco menor, e também, como geralmente quando você vai analisar os dados assim, em pesquisas, são muitos dados e não existe a necessidade, por exemplo, de analisar todos os dados, tá? Então, a gente consegue ter a informação que a gente precisa analisando os dados agrupados, tá? E existem as duas porque tem algumas pesquisas específicas que vocês vão precisar analisar os dados um pouco mais individualmente, tá bom? Mas vamos lá para montar agora nossa tabela com intervalo de classe. Então, ó, o exemplo é o mesmo, tá aqui de novo nosso exemplo. Agora a gente vai fazer o procedimento aqui para montar essa tabela. Para montar a tabela com intervalo de classes, vocês vão usar essas fórmulas aqui, tá? A gente precisa descobrir primeiro qual que é a amplitude total, que é simbolizada pelo R, que é de range, tá? Mas onde você vê o R é a amplitude total, já vou falar sobre isso o que é. Nós temos o K, que simboliza o número de classes. Lembra que eu falei para vocês que cada linha é uma classe? Aqui também cada linha vai ser uma classe, que vai abranger mais de um dado, né? Então, o K é o número de classes, ou seja, quantas linhas que eu preciso para mim fazer essa tabela. Temos que saber a amplitude da classe, ou seja, a minha primeira classe vai ir do 21 até qual dado? Do 21 até o 22? Do 21 até o 23? Então, para saber isso, a gente tem que fazer a amplitude da classe. Tá? Quantos dados que a minha classe abrange. Então, vou ter que fazer aqui a conta. E aí, depois a gente vai fazer na nossa tabela o ponto médio também, tá bom? Então, eu vou explicar cada um aqui, daí na sequência a gente vai montar uma tabela para vocês verem. Então, ó, amplitude amostral, o que que é? Ó, tá falando aqui que é a diferença do maior e o menor valor da amostra. Então, no nosso exemplo aqui, é só você pegar lá o maior valor que tem na amostra, que é 36, menos 21, que é o menor valor, tá? Você tem o valor de 15. Então, 15 é o seu R, é a sua amplitude da amostra. Então, aqui você tem uma ideia de quantas idades diferentes que você tem aqui, né? Você abrangeu do 21 ao 36, a abrangência dessa amostra é de 15, tá? De 15 anos. Então, a diferença maior que a gente tem aqui é de 15 anos. Então, o nosso R é 15, tá bom? R maiúsculo. A gente vai usar daqui a pouco. O número de classes que é simbolizado pela letra K, o que é? Vai ser a raiz quadrada do N. Tá aqui, ó. Raiz quadrada do N. No nosso exemplo, a gente tinha 30 dados, né? Então, o N nosso era 30. Então, aqui a gente tem um valor que é a raiz quadrada de 30. Se a gente somar lá na calculadora a raiz quadrada de 30, a gente vai chegar nesse valor aqui, ó, 5,48.
Então, ó, via de regra, porque tem algumas exceções, daí a gente tem que analisar a tabela um pouco melhor, mas via de regra, a gente vai fazer isso aqui. Sempre que der um número fracionado, assim, você vai escolher o próximo número inteiro. Então, aqui, ó, deu 5,48. A gente vai usar o 6. Então, o número de classes que a gente vai ter são 6. Ou seja, 6 linhas que vai ter na minha tabela. Tá? Sempre use o próximo número aqui. Aí, para eu calcular a amplitude da classe, ou seja, dessas 6 classes aqui, cada uma delas vai abranger um tanto de valores, né? Para eu saber qual que é a abrangência de cada uma delas, eu vou ter que fazer aqui, ó, a amplitude da classe, que é simbolizada pelo H minúsculo, né? É a medida do intervalo que define a classe. Tá falando? Como que eu vou fazer isso? Tá aqui a fórmula. H, que é a amplitude da classe, é igual a R, que a gente viu aqui em cima, que é o range, que no nosso exemplo é 15, dividido por K, que é o número de classes, que no nosso exemplo é 6. Tá? Então, no nosso exemplo, até tá aqui já, ó, vai ficar 15 dividido por 6 é igual a 2,5. Ó, de novo, deu um número quebrado aqui. E aí tá falando mais um detalhe, ó. Como nós não temos um número inteiro, ó, aliás, como nós só temos números inteiros aqui na nossa classe, né, ó, aqui, ó, nós temos só números inteiros, né, 21 anos, 22, 23, a gente não tem 21 anos e meio, né? Então, como o número ali são inteiros, a gente vai arredondar para 3. Então, arredonda para mais também. A gente vai deixar um número inteiro aqui. Então, nós vamos usar no nosso exercício uma abrangência aqui de classe, uma amplitude de classe de 3, tá? E outra coisa que a gente vai ver nessa tabela é que tem mais um componente ali, além das frequências, que é o ponto médio. É simbolizado pelo xi, tá? Eu não chamo de xi também, pode ser também, tá bom? Como que a gente calcula o xi? Então, a gente vai fazer, ó, o xi é igual ao limite inferior mais o limite superior, tá aqui falando que ó, é a média aritmética entre o limite superior e o limite inferior, e esse limite inferior e superior eu já vou falar o que é também, tá? Até eu vou inverter isso aqui, ó. Peraí. Eu vou deixar isso aqui. Que vai ser o D. Vou falar do limite superior e superior primeiro. Depois eu falo do ponto médio. Ah, na classe, as classes, então, eu falei para vocês que a classe abrange um determinado número de valores, né? Nosso exemplo aqui, por exemplo, poderia pegar do 21 ao 23, por exemplo, tá? Então, esses valores são chamados de limites. Então, no nosso exemplo aqui, vamos pegar no nosso exemplo e colocar aqui no lugar desses valores. Eu descobri aqui que a minha amplitude da classe, ó, foi 3, né? Ou seja, eu tenho que pular 3 números. Como que eu vou fazer isso na tabela? Eu vou começar sempre no menor valor que eu tenho nas minhas informações. Então, aqui vai ser 30, ó. E aí eu já falo que o número que está do lado esquerdo da nossa classe aqui, da nossa amplitude, é o limite inferior. E aí do lado direito, a gente vai contar mais 3, tá? Então, 21. Como o nosso intervalo era 3, 21 mais 3. Eu tenho aqui 24, tá? Então, meu limite superior é 24. Então, vou alterar aqui também. Limite inferior, 21. Limite superior, 24. Qual que é o símbolo desses limites? O L minúsculo, ó, vejam que aqui está, LI, né? Limite inferior da classe que você está analisando lá. Limite inferior é 21. O L maiúsculo é o limite superior, tá? Então, o LI com a letra L maiúsculo é o limite superior. Tá aqui também escritinho para vocês, ó. LI, tá vendo que a letra minúscula aqui é o limite inferior da classe, onde começa o intervalo. Limite LI com L maiúsculo, limite superior da classe, onde termina o intervalo, tá bom? E aí, pessoal, tem mais um detalhe aqui que eu vou deixar até em amarelo aqui, ó.
Em cada classe a gente vai ter aqui, né, o limite inferior. Esse símbolo aqui, que eu até vou aumentar um pouquinho para vocês verem melhor, que aqui está desse jeito aqui, mas é uma barrinha e um tracinho, tá? O símbolo aqui do meio, eu vou deixar ele de outra cor. Tá aqui. Ele aqui de verdinho aqui, ó. Então temos o limite inferior do lado esquerdo e o limite superior do lado direito. Esse símbolo aqui, ó, ele quer dizer o quê? Que o número que eu tenho aqui no limite inferior, tá vendo o tracinho, ó? Esse tracinho aqui, quer dizer que esse valor que eu tenho aqui do lado do limite inferior, eu vou contar. Quando eu for fazer a minha contagem de frequência absoluta, tá? Eu vou contar esse valor. Do outro lado, percebo que não tem o tracinho, ó. Isso significa que o valor que eu tenho aqui no limite superior, eu não vou contar quando eu for fazer a contagem da frequência absoluta. Então, pegando aqui o nosso mesmo exemplo aqui, ó. Vamos ver aqui. Nossa primeira classe aqui, então, foi do 21 ao 24, certo? Seguindo isso que eu falei para vocês, ó, o 21 está do lado do tracinho, tá vendo? Então, eu conto. O 24 não tem tracinho do lado dele, tá vendo? Não tem. Então, 24 eu não conto. Então, qual que seria o FI dessa classe aqui, que é a primeira classe? Vamos olhar lá nos dados. 21 eu conto, o 24 eu não conto. Então, eu vou contar só até o 23. Então, o FI dessa primeira classe ali do exemplo vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? O FI aqui seria 7. Tá bom? Então, guardem isso, que o que está do lado do tracinho você vai contar, e o que não está do lado que não tem tracinho, ou seja, do limite superior, você não vai contar. Tá bom? E aí, agora que vocês já sabem o que é limite inferior e superior, daí ficou melhor assim, para a gente saber o ponto médio. Ponto médio é o quê? É a média aritmética entre o limite superior e o limite inferior da classe. Então, nesse exemplo aqui da primeira classe, eu tenho aqui o limite inferior 21, tenho aqui 21, e tenho o limite superior 24. E aí esse valor eu vou dividir por 2. Tá? Então, 21 mais 24, 45. Dividido por 2, 22,5. Tá? 22,5, uma coisa assim. 22,5, e aí eu posso usar só um número depois da vírgula, tá? Só se der algum valor mais quebrado, mas geralmente é só 22, é só meio mesmo que... Pelo menos que eu lembro, né? Pode ser que tenha algum exercício que dê um valor diferente. Mas usando um número depois da vírgula aqui tá bom. Tá bom, gente? Então, o XI é só isso. É a média aritmética da classe que você está analisando. Como que eu faço isso? Somo o valor do limite inferior com o valor do limite superior e vou dividir por 2. Tá bom? E aí, ó, para montar a tabela, então, quando vocês forem fazer o exercício, vocês veem nessa parte aqui. E aí, aqui tem o passo a passo para montar a tabela. E aqui, logo acima, tem como que é a fórmula de cada coisa. Então, aqui também tem, se vocês precisarem. Né? Então, ó, aqui está repetindo aqui o mesmo exemplo. Primeira coisa, vou calcular o range. Tá? Se eu não tiver feito ainda o roll, eu vou ter que fazer o roll também. O roll, lembra que eu falei para vocês que é automático já. Pegou uma quantidade ali de dados brutos, vocês já vão fazer o roll. Então, fiz o roll, eu vou calcular o range. E para calcular o range é importante eu ter, né, já no roll ali. Lembrando que o range é simbolizado pelo R, né, ou amplitude total também chamado. Eu tenho aqui o valor de 15, né? Então, 15 é minha amplitude total, ou o R. Aí eu vou ter que saber quantas classes eu tenho no intervalo da tabela. É o segundo passo, é ver o número de classes. Você vai ver lá como que faz isso. É a raiz quadrada do n, né? Então, raiz quadrada do n, a gente já calculou lá em cima, deu 5,48. Então, o nosso K é 6, né? A gente arredondou para o próximo número, como indica lá.
E aí depois eu tenho que calcular a amplitude do intervalo, que é o limite entre o limite inferior e o limite superior. Ou seja, a amplitude é igual a R dividido por K. O R eu calculei aqui, o K eu calculei aqui, né, que é 6. Está aqui, ó, 15 dividido por 6, tá? Ou seja, o resultado deu 2,5. Como os números lá são inteiros, a gente já viu lá que era 3. Então, veja, nesses 3 passos a gente já tem as informações para montar a nossa tabela. Então, vamos montar a nossa tabela agora. Ó, a nossa tabela com o intervalo de classes é essa aqui. Então, vocês tendo esse modelo aqui agora, é só vocês copiarem sempre esse modelo quando vocês tiverem um exercício com o intervalo de classes e preencher. Lembrando que se vocês pesquisarem na internet alguma coisa, pode ser que esse XI esteja em outro lugar, tá? Não tem problema, que não precisa ser nessa ordem. Tá? Eu achei mais didático para vocês colocar nessa ordem aqui. Mas pode ser que vocês encontrem se vocês pesquisarem, tá bom? Então, vamos finalizar aqui montando essa tabela aqui. Primeiro, a coluna do K. O que era o K mesmo? É o número de classe. Então, o nosso K a gente calculou aqui, ó. A gente chegou no resultado de 6. Então, vamos lá. Classe 1, classe 2, classe 3, 4, 5 e 6. Pronto. Está preenchida essa parte aqui que é das classes, tá? Então, vamos preencher agora os nossos intervalos de classe, que são as idades. Lembra que na tabela sem intervalo de classes, aqui eu tinha cada idade, né? 21, 22. Agora eu vou agrupar esses valores. Então, primeiro eu tenho que olhar lá na informação. Qual que é a amplitude da minha classe? Então, a amplitude da minha classe é 3. E aí, eu tenho que olhar meus dados aqui de novo, né? Deixa eu só ver se eu apaguei aquela parte. Tá aqui ainda. Vamos lá, pôr lá embaixo para a gente usar. Aqui eu acho que é mais fácil copiar esse aqui mesmo, espera aí. Só para ficar mais próximo da informação. Então, eu já sei que a amplitude da minha classe é 3, né? Então, a minha classe vai começar no meu menor valor, ó, a primeira classe. Então, eu vou começar aqui em 21, tá? 21 eu vou fazer, vou copiar aqui já aquele símbolozinho só para ficar mais fácil para mim. É esse aqui. Então, 21, vou fazer meu tracinho aqui. E aí, o limite superior. Então, o limite superior vai ser 21 mais 3, porque a minha amplitude da classe é 3. Então, aqui vai ser 24, tá? Vamos lembrar que nessa primeira classe aqui não entrou o 24, né? Lembra? 21 entra, 24 não entra. Então, a minha próxima classe vai começar com o número 24. Vai começar com o número 24, eu faço o tracinho no meio, e eu vou somar mais 3. 24 mais 3 é 27. Da mesma forma, 24 aqui na segunda classe conta e 27 não conta. Então, na terceira classe eu vou começar com 27, porque eu não contei ele na classe anterior. E aqui eu vou somar mais 3. Então, eu vou até o 30 aqui. Da mesma forma, 30 não conta, vai na próxima classe. E aqui, ó, 30 mais 3, 33. 33 também não conta aqui, então por isso eu repito ele na próxima classe. Vai ser o 33 ou 36. E a última classe é do 36 ao 39, tá? E aí você olha lá nas idades, ó, a maior idade que eu tenho é 36. Então esse valor que eu tenho na última classe aqui, sempre tem que ser maior do que o último número que eu tenho nos meus dados, porque senão não vai dar certo a nossa tabela, né? Vamos fazer já o XI. Então a gente olhou aqui que o XI, vou voltar um pouquinho, era o quê, ó? A soma do limite inferior e do superior dividido por 2. Então aqui vai ficar o quê? 21 mais 24 dividido por 2, eu tenho 22,5. Aqui eu tenho 24
mais 27, divido por 2, eu tenho 25,5, né? E assim eu vou fazendo em cada classe, que vai chegar nesses resultados aqui. 28,5, 31,5, 34,5 e 37,5. Opa, 37,5. Aí já finalizei meu XI e FI. Desculpa, XI e FI é outra coisa. Meu XI, tá? A minha média da minha classe, da amplitude da minha classe. O FI, o FAC, o FR e o FRAC são iguais ao que eu vi lá na parte da tabela sem intervalo de classes. Então, vamos pensar, o que era o FI? Frequência absoluta. Frequência absoluta é quantas vezes esses dados que estão aqui na minha classe apareceram no meu conjunto de dados. Então, aqui vamos pensar, 21 entra, o 24 não entra. Eu vou contar até o 23, né? Então, eu vou contar aqui, ó, 21, 22, 23. Que apareceram nas minhas informações 3, 6, 7 vezes. Então, o FI dessa classe aqui é 7. Aí eu vou olhar do 24 ao 27. Não, né? Do 24 ao 26, porque o 27 não conta. Então, eu vou olhar aqui, 24 ao 26. O 27 não conta. Tenho quantas vezes? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui a frequência foi de 9. Na próxima classe, do 27 ao 29. Então, quantas vezes eu tenho 27 até o 29? Eu tenho uma vez só. Né? Só o 28 que apareceu ali, porque o 26 já entrou na outra classe. Né? O 30 já entra na próxima classe. Então, é só o 28. Do 30 ao 32. Então, vamos lá, do 30 ao 32. Eu não consegui selecionar aqui, mas vou contar só aqui em cima, então. Vai ser aqui, ó, do 30, 31 aqui, vai entrar, são 3, 4, 5. A minha frequência aqui é 5. Do 33 ao 35, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a frequência foi 7. E o 36 ao 39, eu tenho um só, que é o 36. Tá? Fechamos a nossa coluna do FI. A coluna do FRAC, eu vou acumular os dados do FI. Então, a primeira é 7, na segunda é 7 mais 9, né? Dá 16, mais 1, 17, mais 5, 22, mais 7, 29, mais 1, opa, 30, tá? Bateu também de novo com o nosso N, né? Aqui é 30, né? Total, se eu somar tudo aqui vai ser 30. E aí, aqui meu N também é 30, tá certinho. Frequência relativa, lembra que é o percentual, também é percentual, tá? Então, é o percentual. E aí, se você voltar lá na fórmula, vai ser o quê? FI dividido por N vezes 100. Né? Então, o FI aqui, qual que é o FI agora? É 7. 7 dividido por 30, que é o nosso N aqui, vezes 100. Então, eu vou ter aqui um valor de 23, aqui. 23 e 33. Tem o 7, eu tenho ali embaixo, então 23 e 33 também. Significa que as pessoas de 21 a 23 anos representam 23% desse grupo. Tá? 9 dividido por 30 vezes 100. Eu tenho aqui 30, deu 30 redondo, mas eu estou usando ali 2 números depois da vírgula. Tá? Então, vamos seguir esse padrão. 1 dividido por 30 vezes 100 dá 3,33%. Tem outro aqui, né? 3,33. E 7 dividido por 30 vezes 100, eu tenho um percentual de 23,33. Fechamos a frequência relativa. E a frequência relativa acumulada, eu vou ir acumulando aqui as frequências relativas. Então, na primeira linha, eu tenho
23 e 33, mais 30, eu tenho 53 e 33, mais 3 e 33, 56 e 67, mais 23 e 33, 79 e 99, mais 23 e 33. Aqui eu fiz alguma coisa errada, que é que eu já sei, que esse 23 e 33 está errado aqui. Espera aí. Aqui é 5, então 5 dividido por 30. Ó, aqui, por exemplo, já deu mais de 100, então eu já vi que eu fiz alguma coisa errada, entendeu? Vezes 100, aqui é 16. Opa, por algum motivo, eu acho que eu coloquei no lugar errado. Aqui é 16 e 67. Então, vamos lá de novo. 56 e 67, mais 16 e 67, será 73 e 34. Mais 23 e 33, 96 e 67. Mais 3 e 33, igual a 100. Agora fechou. Vocês viram que se você fez o valor aqui no último valor deu mais que 100, já confira lá porque tem alguma coisa errada, né? No meu caso aqui, na classe 5, já tinha dado 100, mais de 100, 105 por aí. Então, eu já olhei, opa, tem uma coisa errada. Aí que eu percebi que aqui o valor de 7 e o de 5 estava com 23%. Então, estava errado aqui, tá bom? E aí a gente tem aqui um total de 100, tá? Ou seja, se eu somar todos esses valores aqui também, eu vou chegar ao valor de 100, tá bom? E aí a gente encerra essa parte, pessoal. Vou apagar esse aqui também já, não faz parte. E aí tem os exercícios, tá? Tem que colocar no rol. Prestem atenção aqui, ó. E pede o que está pedindo, ó. Tabela, construa uma tabela de distribuição de classes sem intervalo de classe. Construa uma tabela com intervalo de classe. Leiam bem o enunciado, tá? Construa uma tabela com intervalos, ó. Com intervalo de classe. É aquela uma que a gente fez por último ali. E aí, finalizando isso aqui, a gente encerra daí esse conteúdo, beleza? Eu já estou mandando para vocês aí.